Eu nem sei se estão me vendo. Muita coisa para ver isso aí, né? Bom, gente, dando início, né, à nossa pequena grande aula, tá? Como eu falei para vocês, né, naquele nosso primeiro encontro, né, o conteúdo, né, de hematologia, ele é desse tamanho que eu preciso fazer o milagre para que ele caiba no tempo que a gente tem, tá? Então, assim, para poder falar de hematologia, vocês já viram várias coisas ao longo desses últimos semestres para poder ajudar. Então, vocês viram sobre biologia celular, vocês viram sobre fisiologia, então vocês estudaram sobre circulação sanguínea, né? Então, vocês já têm, assim, podemos dizer assim, uma pequena base para poder entender a parte de hematologia. Então, a hematologia, a gente pensa assim, eu vou trabalhar somente e unicamente em análises clínicas. Na verdade, a hematologia é só um braço. Aliás, análises clínicas dentro da hemato é um braço do que vocês podem, de fato, atuar. Tanto que, quando eu falo assim, hematologia, o que vocês pensam? O que a maioria das pessoas pensa quando a gente fala em hematologia? Ou com que elas associam quando se fala em hematologia? Elas associam logo com hemograma. Então, a maioria das pessoas já pensa, então quem estuda hematologia, né? Então, está estudando para poder trabalhar nessa parte de análises clínicas. E, na verdade, não é só isso. É muito mais. A gente aprende situações onde você precisa aplicar seu conhecimento para poder identificar patologias, por exemplo. Então, um dos campos ou um dos braços de atuação dentro da hematologia é justamente você trabalhar na área de oncologia, que é identificar essas doenças, no caso, as leucemias e linfomas, que provocam justamente alterações na parte da circulação sanguínea, na parte da produção dessas células sanguíneas, e é isso que a gente precisa estudar, o que provoca, né? Então, não é só estudar as células, mas o que está provocando essas doenças? Qual é o tipo de alteração genética que vocês podem encontrar? Quais os tipos de técnicas dentro da biologia molecular que podem ser aplicadas para você poder entender o que é de fato hematologia? Então, nesse sentido, passar para cá, ele está. Você vê que dá para ler. Né? Então, assim, hematologia não é somente laboratório clínico, é muito mais. Então, eu posso trabalhar com a parte do ciclo do sangue, banco de sangue, que também está relacionado com a parte de hematologia. Né? Eu posso trabalhar com medicina nuclear. Então, eu posso trabalhar na parte de imaginologia, algo que vocês verão no próximo semestre. Né? O que é a imaginologia e qual é o campo de atuação para o biomédico nesta área, que, por incrível que pareça, ainda preciso de biomédico, há uma deficiência de biomédico para trabalhar em imaginologia, que é a parte de medicina nuclear. Aí eu coloquei aqui genética médica. Aí as pessoas pensam, genética médica está mais relacionado com a galera da medicina. Na verdade, assim, tem um campo da medicina dentro da genética médica e tem um campo do biomédico dentro da genética médica. Então, qual é o papel do biomédico aí? É fazer justamente testes, aplicar os testes moleculares para poder identificar justamente essas diversas patologias que acometem justamente a parte da produção das células sanguíneas. Eu ainda tenho aqui oncologia, que aí eu trabalho também dentro dessa área dessas patologias específicas, e eu tenho a imunologia, quando eu trabalho ou quando eu quero estudar, de fato, a parte de testes sorológicos para poder identificar, por exemplo, grupos sanguíneos diversos. Então, a hematologia não é somente, unicamente, exclusivamente laboratório clínico. Então, ela é um campo bem vasto para você poder atuar.
Há um tempo atrás, ainda se poderia trabalhar com a parte de hematologia veterinária. Só que a medicina veterinária vetou a atuação tanto do biomédico quanto do farmacêutico para poder fazer análises clínicas na área veterinária, dizendo que os dois profissionais não têm competência, não têm formação para a área para poder trabalhar nessa parte. Então, vai ser meio que uma brigazinha, porque era mais um ramozinho para vocês poderem atuar um pouquinho mais dentro da área veterinária, tá? Bom, vai. Dentro da imunologia, eu coloquei aqui que isso está dentro da parte de banco de sangue, para falar a verdade, que é sobre esse diagnóstico das imunopatologias. O que seria, né, esse diagnóstico dessas imunopatologias? Então, você vai pegar diversos tipos de patógenos e tentar estudar, tentar entender como o nosso organismo, ele de fato atua frente a essas patologias. Como é que o nosso sistema imune ele vai atuar, ou como é que ele vai agir, como é que ele vai conseguir combater aquele processo infeccioso que a gente está observando. Então, isso, jogando para os dias atuais, para o nosso momento, né, sobre a Covid-19, então tem vários e vários estudos tentando compreender por que ou de que forma o nosso organismo reage frente a essa infecção viral. Então, a maioria já entendeu que o que acontece de fato é uma tempestade de citocinas. Então, o nosso corpo ele é super estimulado, nosso sistema ele é super estimulado frente a essas citocinas, que acabam provocando justamente essas alterações que a gente observa na maioria dos pacientes. Mas ainda não explica por que uma parte da população apresenta sintomas ou formas mais graves da doença e por que uma outra parte apresenta formas moderadas e outra parte apresenta formas leves. Ou até mesmo pessoas do grupo de risco que não apresentaram nenhum tipo de sintoma. Então, isso ainda precisa elucidar. E aí vem a parte da imunopatologia para a gente poder entender tudo isso. Também posso atuar dentro da parte de doenças transmissíveis pelo sangue. Aí eu entro HIV, HTLV, toxoplasmose, que mais? Doença de Chagas, sífilis. Então, todas as doenças que são transmissíveis pelo sangue, tem como a gente estudar dentro desse ramo. E aí eu tenho que aplicar as técnicas imunohematológicas, que seriam realizar a tipagem sanguínea, fazer testes mais específicos, para a gente poder fazer esse tipo de associação e entender de fato o que está acontecendo nessas patologias quando a gente estuda sobre o sistema imune. Na área de oncologia, aí aqui muita gente se encanta depois de um certo tempo, é claro, né? Quando de fato aprende um pouco mais de hematologia, a teoria, eu sempre digo que teoria, a maioria dos alunos não gosta, porque a teoria é muito chata, muito grande, para poder entender, e aí quando partem para a prática acaba sendo algo muito bacana do aluno poder fazer esse tipo de associação. Tá? Então, aqui na oncologia é quando a gente estuda essas neoplasias, especificamente quando a gente trabalha com o caso das leucemias e linfomas, que são patologias que alteram a produção dessas células sanguíneas. No caso das leucemias, por exemplo, nós temos uma célula que ela está doente, que ela tem uma alteração, geralmente cromossômica, que acaba substituindo toda a medula óssea do paciente. Então, antes que a pessoa conseguia produzir células sanguíneas normais, ela passa a produzir células sanguíneas alteradas, e às vezes isso ela nem consegue, para falar a verdade, produzir células sanguíneas de forma adequada. E aí que a gente vê as consequências dessas neoplasias. Paciente apresentando sangramento, paciente necessitando realizar transfusão sanguínea, porque as hemácias já não conseguem mais fazer papel delas. Então, isso tudo a gente estuda dentro desse ramo da hematologia voltado para a área de oncologia. Nessa área também, a gente precisa, aí entra o papel do biomédico. Os testes, o diagnóstico dessas leucemias, quem faz de fato é o biomédico. O médico, de fato, ele só vai fazer o diagnóstico clínico, mas o diagnóstico laboratorial é o biomédico que tem que fazer. E aí entra a questão da biologia molecular, que é muito importante para vocês relembrarem
né, o que é o PCR, fazer eletroforese. Então, toda essa parte de biologia molecular que vocês já viram em algum momento, acho que no terceiro semestre, é nesse ponto que se aplica justamente esses testes moleculares, esses testes genéticos, tá? Que são importantes para fazer não só o diagnóstico, mas para fazer o tratamento, porque eu tenho vários tipos de patologias que a gente consegue fazer esse tipo de associação e acaba sendo importante para o prognóstico do paciente. Então, tem alguns tipos de alterações cromossômicas, né, translocações, que elas acabam sendo um fator negativo para aquele paciente. O que era para ele poder responder bem a um processo quimioterápico, quando a gente descobre que ele tem um tipo de alteração, aquela alteração, às vezes, ela acaba impedindo que o paciente tenha uma boa resposta. Então, em vez de ele melhorar, ele acaba não melhorando, ele vai piorando nessa situação, e aí a gente precisa passar para o segundo passo nessa situação, que é o transplante de medula óssea. Tá? Então, nesse caso aqui, na oncologia, quando a gente pega esses testes genéticos, esses testes moleculares, na verdade, a gente está tentando manter uma conduta terapêutica mais personalizada. Então, para cada paciente, eu vou saber qual é o tipo de alteração, e para esse paciente, a gente que eu estou dizendo, a equipe multiprofissional vai conseguir determinar qual o melhor tratamento para aquele paciente. Essa é a ideia. Aí aqui eu coloquei algumas alterações, alguns genes que, então, dentro desse braço da oncologia. Então, aqui, por exemplo, não tem nada a ver com hematologia, né? Mas tem esses dois genes, o BCRA1 e o BCRA2, que estão relacionados com câncer de mama e câncer de ovário hereditário. Eu acho que vocês já viram ou já leram aquela notícia, né, sobre a Angelina Jolie, que ela retirou os seios e o útero, porque ela tem justamente essas alterações, ela tem esses genes que provocam e poderiam provocar o surgimento justamente desse tipo de câncer. Então, isso aqui é um bom exemplo de como a tecnologia, ou quanto a utilização desses testes estão bem avançados para a gente conseguir identificar. Não é um teste barato, pelo contrário, é um teste extremamente caro. Imagina você chegar no laboratório e fazer assim, olha, eu quero saber quais são os genes que eu tenho aí que podem provocar qualquer tipo de algum tipo de câncer, algum tipo de neoplasia. Então, já tem como fazer esse tipo de rastreamento, né? Agora fica a grande pergunta, será que a gente vai querer saber se a gente tem ou não esses genes? Eu acho que eu não ia querer saber disso, não. Tá? Aí eu coloquei outros tipos de mutações, tem esse gene MPL, que está relacionado com alguns tipos de doenças, aí sim, dentro da parte de hematologia. Eu tenho essas doenças, coloquei mieloproliferativas crônicas, nome super esquisito, mas dessas doenças, elas, por exemplo, essa trombocitemia aí, um paciente ele acaba tendo um problema muito sério na produção de plaquetas. Ele tem alteração, esse tipo de alteração genética leva a uma diminuição da produção de plaquetas. Então, esse paciente ele vai precisar fazer, por exemplo, transfusão de plaquetas para poder repor essa quantidade de plaquetas. O problema é que, com o tempo, essa situação não vai poder continuar, e aí esse paciente vai ter que fazer um transplante de medula óssea. E aí eu tenho esse outro tipo de alteração aqui, que é o BCR-ABL, que a gente conhece mais como alteração Filadélfia, que está relacionado diretamente com o tipo de leucemia mieloide crônica. Então, praticamente 90% dos pacientes que são diagnosticados com leucemia mieloide crônica, LMC, apresentam esse tipo de alteração. Isso acaba sendo um fator positivo, porque para esse paciente ele acaba tendo uma melhor resposta terapêutica. Quando a gente vê que o paciente tem esse tipo de leucemia, mas não tem esse gene, a gente já sabe indiretamente que o tratamento vai ser bem mais complicado. Então, nós temos esse tipo de associação entre essas alterações e se o paciente vai ter uma melhor resposta ou não frente a um tipo de terapia que vai ser aplicado nele. Na genética médica, como eu disse, a gente tem justamente a participação dos médicos para fazer parte do diagnóstico ou do acompanhamento, né, de vários tipos de pacientes com vários tipos de patologias. Então, a ideia aqui é você saber quais são os tipos de doenças genéticas ou hereditárias, e aí vem a genética médica para a gente poder fazer o acompanhamento desses pacientes. E o acompanhamento é justamente fazer uma análise gênica utilizando vários tipos de técnicas moleculares para saber, digamos, em uma família, o que elas carregam dessas doenças hereditárias.
Teve um trabalho que foi realizado na UFPA, já faz um tempinho aí, sobre uma família que apresentou uma alteração genética que provocava a doença renal. Isso aconteceu com a matriarca da família, e aí da matriarca ela acabou passando o gene para todos os descendentes. Então, todos os descendentes, filhos, netos, bisnetos, apresentam os mesmos problemas renais, só que tem em graus variados. E aí se descobriu que, na verdade, é um problema genético, foi uma alteração em um gene que acabou provocando esse tipo de alteração na família. Então, até hoje, eles são acompanhados pelo FPA, todos os descendentes, para saber se eles carregam esse gene e como é que cada membro dessa família vai desenvolver algum tipo de problema renal. Então, aqui tem ali o biomédico atuando diretamente. Aí aqui eu coloquei hemoglobinopatias hereditárias, eu vou falar dessas duas, anemia falciforme, que é muito comum aqui no nosso estado. Aí eu tenho as talassemias, que é a galera que veio lá do sul do país, migrou para cá, então acabaram trazendo também as talassemias para a região norte. Então, a gente tem esses acompanhamentos, a gente realiza exames moleculares para saber se tem algum tipo de alteração nessas pessoas, e quando a gente trabalha com essas hemoglobinopatias hereditárias, é importantíssimo fazer um aconselhamento genético. Ou seja, digamos, você tem aí um colega, um conhecido, que apresenta anemia falciforme. Aí essa pessoa decide se casar. Ok, perfeito. Só que aí tem que ter um acompanhamento dessa família, porque ao gerar filhos, é bem provável que um desses filhos apresente também anemia falciforme. Então, aí tem que ter o aconselhamento genético para poder acompanhar e explicar o que vai acontecer com essa família futuramente. Medicina nuclear. Medicina nuclear é muito bacana, porque você precisa estudar tudo da graduação. Você precisa saber muito bem de bioquímica, você precisa saber muito bem de fisiologia, anatomia, farmacologia, e em alguns momentos até mesmo nível molecular. Tem aparelhos hoje tão modernos, né, que você consegue ver alguns tipos de alterações até moleculares nos tecidos. Então, a medicina nuclear ela tem avançado bastante, né? E aí a gente consegue avaliar, né, o tecido ou o órgão que está sendo afetado para saber se, ao administrar um fármaco específico, para saber como é que esse órgão, como é que esse tecido ele está reagindo frente a algum tipo de patologia. Então, tudo aqui é sobre patologia praticamente. Então, esses aqui são os exames, tá, que se utiliza ou que se realiza dentro da medicina nuclear. Então, no sexto semestre, o professor Schleiman vai falar para vocês sobre o que é cintilografia óssea, essa gammagrafia, tá? Com galho, um PET scan que tem aqui no estado, que é essa tomografia para emissão de pósitrons. Olha só, isso aí já é parte molecular, já trabalhando nessa parte. A gammagrafia de tireoide. Qual é a ideia de todos esses exames? Desses exames aqui é você avaliar frente a órgãos específicos, o que eles têm de alteração funcional, alteração anatômica, que pode estar prejudicando ou que pode estar justamente associado com algum tipo de patologia. Então, aqui eu coloquei, só para vocês terem uma ideia, desses radionuclídeos que são utilizados, e cada um deles você vai utilizar, claro, você vai estudar sobre radiofármaco, a interação desses fármacos, então é muita coisa para poder estudar sobre isso. Em que você vai utilizar desses radiofármacos para aplicar, né, em um paciente, para poder saber qual é o tipo de alteração em um tecido específico. Por exemplo, esse galho 67, ele não é específico para um tecido, para um órgão. Então, você pode aplicar em diversas partes do corpo para poder avaliar exatamente como é que está o funcionamento de algum órgão, de algum tecido específico. Então, você vai estar lá, né, estudando, vendo a posição do corpo, olha, você tem que ficar assim e tal, não sei o quê, aí tem que colocar um equipamento para poder funcionar, a posição do corpo, como é que a pessoa vai ficar assim, reta, de peito para cima, ela vai ter que virar um pouquinho, para poder pegar justamente todas essas informações, fazer um escaneamento daquele órgão, daquele tecido, para saber como é que ele está funcionando de fato. Então, isso é muito importante, e dentro da parte da hematologia, acaba sendo algo crucial, porque quando a gente trabalha com
leucemias, então as leucemias e até mesmo linfomas, as leucemias elas não ficam fixas em um único local, só na medula óssea. Ela acaba migrando para outros órgãos. Às vezes a gente observa nesses pacientes que têm leucemia a migração da doença para o fígado, para o baço. E aí a gente só vai saber essa migração, se está tendo alteração nesses órgãos, se nós realizarmos a medicina nuclear, um diagnóstico por imagem para poder realmente, de fato, observar como esses dois órgãos estão funcionando e se está tendo uma infiltração dessas células leucêmicas nesses órgãos. Então, por isso que é importante também um braço dessa hematologia para vocês poderem pensar nisso aí no futuro. Aí eu entro no ciclo do sangue, tá? Que é justamente quando a gente trabalha com a parte de hemoterapia. Eu acredito que a turma de vocês já fez, né, aquela visita técnica no Hemopa? Já, né? Faz tempo, né? Poxa, nesse período de pandemia, a Hemopa cortou todas as visitas. Tá? Então, assim, dentro do ciclo do sangue, então a gente tem como atuar. Então, vocês sabem, não sei se vocês já sabem, né? Mas tem a residência lá na Hemopa para poder atuar justamente nessa área do banco de sangue. Então, se você está pensando em trabalhar com sangue ou algum tipo de braço nessa ideia, quando as doenças transmissíveis pelo sangue, então, há tudo relacionado à parte de hemoterapia, então tem essa residência lá na Hemopa, voltada, que é uma residência multiprofissional, voltada justamente para poder estudar a questão da hemoterapia em si. E aí nós temos hemocentros públicos e privados. O único público que nós temos no nosso estado é o Hemopa, e o privado nós temos o IEB, que ele funciona próximo do... Eu acho que é próximo do Porto Dias, se eu não me engano, ou do Adventista. Eu sempre confundo qual é dos dois, porque eles estão sempre próximos um do outro. IEB. IHEBE. Tá? É o hemocentro privado. Privado, que eu digo assim, porque surgiu, deixa eu explicar, por que surgiu o IEB, para falar a verdade. Antes, eu só tinha o Hemopa. Só que vocês já viram a quantidade de hospital que nós temos aqui na região metropolitana? Né? Só em Belém nós temos vários hospitais, não só os públicos, mas também temos os privados. Então, a demanda, por exemplo, por sangue acaba sendo muito grande. Então, o Hemopa ele não estava dando conta. Na verdade, ele estava fazendo assim. O médico solicitava, por exemplo, eu preciso de 5 bolsas de sangue lá para o... deixa eu ver, aqui perto, Beneficente Portuguesa. Aí o Hemopa recebia a solicitação, ouvia qual era a justificativa e tudo mais, ele, no final o Hemopa dizia, olha, não tem como a gente liberar essas 5 bolsas, vamos liberar 2, e bora ver como é que o paciente responde, se ele responder bem, ok, fica com essas 2, senão a gente libera mais 2, mas as 5 de uma vez não dá. Então o Hemopa ele tinha que atender não só o Beneficente Portuguesa, mas todos os hospitais que faziam esse tipo de solicitação. Então, o Hemopa não estava dando conta, e aí ele teve que diminuir a quantidade dessas bolsas que estavam sendo solicitadas. Foi aí que surgiu o IEB, para poder dar esse suporte a esses outros hospitais. Então, hoje, o IEB, ele atende alguns, não são todos os hospitais privados, mas ele atende a quase que boa parte desses hospitais privados, e o Hemopa, ele ficou mais destinado, mais exclusivo para os hospitais públicos. Mesmo assim, a gente ainda tem problema com questão de bolsas de sangue, porque eu não tenho uma quantidade suficiente para atender toda a demanda do Estado. E aí, qual é o papel dos hemocentros, especificamente? É mais para o público do que para o privado. Então, para o público, além de fazer esses exames de qualificação de doadores, ou seja, dizer se a pessoa pode ou não pode doar, né? Ele ainda assumiu a parte do diagnóstico dessas doenças hematológicas. Então, pacientes com anemia falciforme, talassemias, até mesmo casos de início de pacientes com leucemias, pacientes que não se sabe exatamente por que eles começaram a apresentar uma queda da quantidade de leucócitos, não é HIV, não é nada disso, e não se sabe exatamente o que. Então, todas essas doenças hematológicas que não se consegue explicar de modo geral, então, a Hemopa, ele acabou abraçando esse povo para poder fazer o diagnóstico, o acompanhamento. Então, tem toda uma equipe multidisciplinar presente na Hemopa para poder fazer o diagnóstico e o acompanhamento da maioria dessas doenças hematológicas. E aí, quando é diagnosticado leucemia mesmo, então eles encaminham para o Ofilo Loyola,
E o Hemopa, ele ajuda nesse processo ao promover ou ao destinar para esses pacientes quando eles precisam de bolsa de sangue, né? Então, o Hemopa, ele acaba auxiliando nesse sentido. Mas o tratamento mesmo, ele é encaminhado para o FIM Loyola. Outra coisa que é interessante, dentro do banco de sangue que tem aqui no nosso estado, né, que representa a Hemopa, além da doação de sangue, nós temos essa aqui, sangue de cordão umbilical, tem um cadastro nacional, então todos os hemocentros públicos têm esse registro do sangue de cordão umbilical, é importante, não é válido, eu quero dizer que você não consegue manter esse sangue preservado por muito tempo, por décadas e décadas e décadas, mas é interessante porque no sangue de cordão umbilical você tem justamente células muito primitivas, que isso pode ajudar e pode auxiliar nos pacientes com leucemia, por exemplo. Além do cadastro de doação de medula óssea, então se você não é doador de medula óssea, é um bom momento para você poder pensar nesse sentido. E eu ainda tenho isso aqui, exames em órgão cadáver para transplante de órgãos, tá? O que são esses órgãos cadáver? São as pessoas que receberam diagnóstico de morte encefálica, e aí você precisa da autorização da família para fazer justamente a doação dos órgãos. Né? Então, tem equipe dentro da Hemopa que fica lá de prontidão, quase que 24 horas, inclusive nos finais de semana, esperando uma ligação. Olha, nós temos aqui órgão cadáver no hospital tal, e a gente vai enviar as amostras. Então, o hospital envia as amostras para o Hemopa faz todos os exames necessários, e aí ele libera os resultados para poder saber, dentro dos órgãos ali, quais as pessoas, por exemplo, até mesmo no nosso estado, estão na fila de espera para poder receber esse órgão. Então, avalia, né, doação de... Então, hoje em dia, se doa praticamente tudo do corpo humano. Então, não é só a córnea, não é só os órgãos internos. A gente hoje faz transplante de osso, a gente faz transplante de pele, então praticamente quase tudo do corpo humano pode ser utilizado para o transplante. Né? Então, o Hemopa ele tem esse papel fundamental para poder fazer esses exames e poder dizer quais os pacientes que mais são compatíveis para poder receber esses órgãos. Aí, claro, nós temos um tempo para poder fazer esse transplante, né? Que o órgão ele não fica muito tempo viável, né? Então a gente tem de 24 até 48 horas para poder fazer o processo de transplante. Então, quem faz os exames iniciais é justamente o Hemopa para poder identificar esses prováveis receptores. E aqui eu tenho o Redome, tem o Redome Hereme. Redome e Hereme são justamente os cadastros nacionais, tanto de doadores de medula óssea quanto os receptores de medula óssea. Tá? Então, quando vocês tiverem aula sobre o ciclo de sangue, banco de sangue, que é no próximo semestre, um professor, que eu não sei qual vai ser o professor, ele vai falar sobre o que é esse Redome, o que é esse Hereme, como esses bancos de cadastro, eles funcionam. Então, de vez em quando tem, é raríssimo, mas acontece de um paciente que precisa de medula óssea, não acha que no Brasil, já aconteceu, ele achou um doador compatível na Itália. Tá? Então, isso pode acontecer. Então, quem faz todo esse gerenciamento são esses dois cadastros aqui, o Redome e o Hereme. Dentro do laboratório clínico em si, de fato e tudo mais, o que eu tenho aqui dentro do laboratório clínico? Podemos agendar? Podemos. Então, do laboratório, além dos públicos e privados, então vocês sabem que a maioria dos nossos laboratórios são privados, os públicos em si são aqueles que estão ou dentro de hospitais públicos, ou nós temos o LACEN como representante desse principal laboratório público. Então, aqui nós temos que esse laboratório, ele realiza todos os exames possíveis e imagináveis, então, principal aí dentro da hematologia vai ser o hemograma, é ele que vai se destacar, e aí a gente sempre precisa observar o seguinte, como a gente, o curso, ou a habilitação do curso é voltada para análises clínicas, então, o laboratório em si, ele é dividido em setores para a gente poder obedecer um certo fluxograma, não só do laboratório, mas da circulação das amostras, para a gente não ter problemas, assim, sobre perda de amostra, né? Que, de vez em quando, isso acontece,
mas é bom a gente tentar evitar ao máximo perda de amostra, tá? Então, a ideia do fluxograma é mais ou menos esse aqui, tá? Então, nós temos lá a solicitação do exame, né? Então, o paciente vai até o laboratório, leva lá a sua requisição, o laboratório analisa para ver quais são os tipos de amostras que vão precisar, se realiza a coleta, essa amostra é enviada para o laboratório, que ele vai ser processado para poder realizar todos esses exames, e aí esses exames compõem um único resultado, que são analisados, são computados, passam por um certo controle de qualidade para poder ser liberado. E aí sim, quando é liberado, o laboratório entrega esse resultado para o paciente e o ideal, o correto seria o paciente levar o seu resultado e levar diretamente para o médico poder avaliar. Na maioria dos casos, não é isso que acontece. Às vezes tem paciente que pega o resultado, ok, beleza, em vez de voltar para o médico, às vezes ele vai direto para a farmácia, né? E aí ele pergunta para o farmacêutico o que tem, se tem algum tipo de alteração, se o farmacêutico pode passar algum medicamento. Né? Então, acaba ultrapassando ou burlando essa etapa. Então, é muito importante que deixe bem claro para os pacientes que todos os resultados eles precisam levar para o médico, porque é o médico que vai fazer a avaliação, que vai dar o diagnóstico, que vai dizer qual era a suspeita, se vai confirmar ou não aquela suspeita que o médico tinha, para ele poder fazer o tratamento certo e também dizer qual é o prognóstico, se é um prognóstico bom, se é um prognóstico ruim, para o paciente poder fazer, né, esse acompanhamento da forma mais correta possível. Deveria ser desse jeito, mas nem sempre os pacientes seguem essa linha aqui. Então, isso aqui, esse fluxograma, ele deveria funcionar de forma 100%, né? E a gente sabe que não acontece dessa forma, especificamente. Aqui eu coloquei sobre as fases do laboratório, que eu acho que vocês já viram isso em algum momento, acho que talvez no primeiro semestre, não sei, que o laboratório a gente divide em 3 fases, fase pré-analítica, analítica e pós-analítica, né? Essa divisão aqui é mais voltada para a parte do controle de qualidade, quando a gente trabalha com isso, e o que é mais importante, se é que eu posso dizer, né, é justamente a fase analítica, que é a fase que você precisa resolver ou você precisa fazer esses exames. Eu preciso falar rapidamente sobre controle de qualidade, porque eu acho que em vários momentos vocês vão ver sobre isso. Então, eu acho que vocês vão ver um pouquinho disso em hematologia, tem professor que vai comentar um pouquinho disso em bioquímica, em microbiologia. Então, quando vocês já entram nessa fase das clínicas, né, parasitoclínica, imunoclínica, então, quando vocês entram nessa fase das clínicas, é que a gente começa a falar um pouquinho sobre os controles de qualidade, tá? Então, eu acho que vocês já viram ou propagandas, ou não sei se vocês já repararam, o mais assim, que faz propaganda no seu controle de qualidade é o Paulo Azevedo, né? Então, ele diz assim, o primeiro laboratório da região norte a receber certificação PALC, não sei o quê. Então, se vocês já ouviram isso, esse PALC é alguma coisa, esse PALC é um controle de qualidade do laboratório, tá? É uma certificação para poder dizer, olha, o laboratório ele faz tudo certo. Desde o momento que a pessoa entra no laboratório até o momento que a pessoa pega o resultado do laboratório. Então, esse controle de qualidade, ou essa qualidade laboratorial, é o motivo de vários e vários laboratórios estarem correndo atrás. Não é só esses grandes. Não é só o Paulo Azevedo que tem, o Amaral Costa, o LBB, o Ruth Brazão. Eu tenho outros laboratórios, por exemplo, o laboratório da Apivida, que ele também tem internamente controle de qualidade. A diferença é que eles não fazem a propaganda. Olha, nós temos o controle de qualidade, né, como são esses outros laboratórios. Então, isso aqui é para justamente deixar claro para os pacientes, para as pessoas, que eles têm um controle de tudo que acontece no laboratório. Né? Isso te dá uma garantia de confiabilidade. Então, você se sente confiante em laboratório para fazer aquele exame, que você sabe que você vai receber o resultado daquele exame. Então, essa é a grande ideia da qualidade no laboratório. Tá? Eu tenho esses 2 tipos aí que eu coloquei, o interno e o externo. Tá? O interno quase todos os laboratórios realizam para poder saber se o equipamento está funcionando, se o kit que você comprou ele está realmente conseguindo detectar as alterações que você precisa identificar, né? E o externo
é quando a gente chama uma empresa para poder fazer uma avaliação do laboratório, para saber se o laboratório está pronto para receber esse tipo de certificação. Então, isso aqui é o que está chamando muita atenção de várias pessoas, inclusive de biomédicos, para poder trabalhar em cima da qualidade laboratorial. Então, se alguém tiver interesse, esse é o momento, tá? Interferente, aí vocês viram isso na aula de coleta de sangue, né? Na aula de coleta, não sei se a professora, na época, falou que tem vários tipos de interferentes que a gente precisa levar em consideração no momento da coleta, tá? E esses interferentes, eles vão justamente atrapalhar um pouquinho na hora de interpretar os resultados. Então, nós temos aqui, olhem só, vários tipos de fatores fisiológicos que podem alterar. E é isso que a gente precisa levar em consideração. Exercícios físicos, a própria gravidez, o jejum, se a pessoa está não em jejum, se é um jejum prolongado, tá? Tá. Né? Então, tenho todos esses fatores que vão influenciar diretamente nesses exames. E são todos esses fatores que a gente precisa levar em consideração na hora de fazer a interpretação de qualquer exame. Tanto faz se é da hematologia, se é da bioquímica, se é da micro, é importante a gente levar em consideração todos esses fatores em si. Tá? Aí eu tenho aqui os fatores que influenciam na coleta. Isso aqui, com certeza, ela também deve ter falado e muito para vocês sobre esses fatores, tá? Tudo isso é relevante. O tempo que está lá com o garrote, o tipo de material, se você fez ou não a homogeneização correta nos tubos, se você utilizou o tipo de anticoagulante adequado para realizar um tipo de exame. Então, tudo isso também influencia diretamente na qualidade, na forma como você vai executar esses exames. E entre os anticoagulantes, para a área de hematologia, eu tenho esses três aqui, tá? Eu tenho o EDTA, eu tenho a heparina e tenho o citrato de sódio. Cada um vai ter uma função específica dentro de hemato. Então, por exemplo, o EDTA, ele tem a função de quelante, então ele vai fazer esse processo de quelação do cálcio, ou seja, ele vai segurar o cálcio que está na amostra, e ele é desses que segura e não larga mais, tá? Ele é muito bom para a gente poder trabalhar com hemograma, fazer tipagem sanguínea, essas coisas. Já a heparina, ela também tem esse processo de anticoagulante, só que ela inibe uma parte do processo da cascata da coagulação, que eu vou falar para vocês sobre essa bendita cascata. Então, ela é importante para a gente poder trabalhar, por exemplo, quando eu preciso saber sobre a taxa dos gases, que a gente chama de gasometria, né? Tanto a gasometria mais comum é a gasometria arterial. Então, eu preciso saber como é que está a taxa de oxigênio, a taxa de gás carbônico nos pacientes. Então, a heparina ela é ótima porque ela não interfere nessa análise dos gases. E aí eu tenho o citrato de sódio, que ele também tem a mesma propriedade de quelante, só que a diferença é que o citrato de sódio ele segura, mas tipo ele segura de uma forma mais, digamos assim, ele não sufoca o cálcio, como é o EDTA, né? Então ele segura de forma mais tranquila esse cálcio. E a ideia do citrato de sódio é a gente trabalhar ou adequar ou realizar exames para poder avaliar a coagulação. Então, quando a gente precisa fazer aquele teste do coagulograma, né? Então, o anticoagulante adequado para a gente poder fazer isso é justamente o citrato de sódio. Então, são esses três anticoagulantes importantíssimos. Então, aqui, só para vocês, lembrarem, tá? Qual é a corzinha. Então, a cor aqui do EDTA é essa tampa meio roxinha, e essa cor varia aí de fabricante para fabricante. Então, aqui eu coloquei que ele é indicado para hemograma e para fazer parte da coloração da lâmina, além da tipagem sanguínea, ele acaba sendo muito importante. Tá? Então, essa é a ideia do quelante, né? Ele segura que o cálcio não larga mais. Aqui é da heparina. Então, da heparina aqui, eu coloquei que ela é muito indicada para a parte da gasometria, mas a gente não pode utilizar para hemograma nem para coloração. Por quê? Porque esse anticoagulante, ele atrapalha ou ele altera demais a parte da morfologia das células. Então, se ele altera demais a morfologia das células, quando a gente passa isso no aparelho para fazer hemograma, ele me diz que o paciente está tudo alterado, aí a gente entra em desespero. Aí a gente olha, não, passaram, né, um anticoagulante que não é adequado, que é o caso da heparina. Ele também não é indicado para coloração porque ele deixa tudo azul, então você não consegue. Então, para quem veio
para aquela aula prática da segunda-feira, então eu mostrei aí, vocês viram algumas lâminas, né? Então viram a diferença de cor aí, e no caso a heparina, ela deixa tudo azul, então você não consegue identificar se é uma hemácia, se é um leucócito, que é a plaqueta, ela deixa tudo azul, 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 então por isso que ela não é indicada. E o citrato de sódio, né? Também tem a mesma função, tá? Ele é um quelante, só que ele é muito mais indicado para a gente poder fazer os testes de coagulação. Então, aqui, essa é a corzinha da tampinha dele, é azul, né? É bom para a gente poder identificar na hora de fazer a coleta. Então, esse tipo de tubo aqui, ele é muito indicado para fazer todos os testes de coagulação. Coagulograma, para fazer a parte de identificação ou dosagem de proteínas plasmáticas que estão relacionadas com o processo da coagulação. Então, todos os exames que estão ligados ao processo da coagulação, a gente sempre vai utilizar esse tubinho, que ele é o mais adequado, porque a gente consegue controlar melhor a questão da quelação do cálcio. Então, por isso que ele é mais adequado para isso. E, além disso, gente, eu tenho esses fatores aqui, esses fatores endógenos, que a gente sempre precisa levar em consideração. Medicamentos e analitos, então a gente precisa perguntar para a pessoa o que ela está usando de medicamento, qual é o tipo qual é esse medicamento. Dependendo do tipo de medicamento, ele pode alterar justamente o hemograma. Então, eu li no artigo, por exemplo, de um paciente que ele estava fazendo uso de vitamina B12 para poder corrigir um problema em relação à anemia megaloblástica. Vou falar sobre ela também. E aí, para a surpresa do laboratório, ao realizar o hemograma e a lâmina dele estava dando tudo muito alterado. Por analisar, tinha células de morfologias muito diferentes. Sabia que era uma hemácia, sabia o que era os leucócitos, mas estava com morfologias totalmente diferentes de uma pessoa, digamos assim, considerada normal, que não estava fazendo nenhum tipo de tratamento. Foram investigar e verificaram que a vitamina B12, que não é muito comum, ela estava fazendo esse tipo de alteração na medula óssea do paciente, que essa alteração na medula óssea estava sendo refletida diretamente no hemograma. Então, eles só souberam, eles só descobriram isso porque tinha lá a informação de que o paciente estava fazendo tratamento com vitamina B12. Senão, o laboratório não teria como liberar esse resultado por conta dessas alterações. Então, por isso que é importante a gente saber os medicamentos, se eles vão alterar ou não o hemograma, para a gente poder liberar, tá? E eu coloquei sobre os anticorpos circulantes aqui, pelo fato de que não só anticorpos, mas eu tenho também excessos de proteínas. Então, pacientes que apresentam uma quantidade muito grande de anticorpos, eles também podem e vão alterar o resultado do hemograma. Então, a gente precisa levar em consideração todos esses fatores. Então, porque eu estou migrando, ou porque eu falei de tudo isso, depois eu estou só batendo aqui no laboratório ou no hemograma. Porque o foco ao longo desse curso, né, dessa disciplina de hematologia, vai ser justamente mostrar para vocês o que vocês precisam observar no hemograma dos pacientes. Então, aos poucos, a gente vai construindo conhecimento de como a gente vai conseguir fazer justamente esse tipo de relação. Então, aqui é para dar aquele panorama geral sobre o que é hematologia, para vocês já começarem a pensar futuramente em que ramo, em que local, em que coisa dentro da hematologia que vocês, de repente, se interessaram e querem aprofundar o conhecimento. Essa é a ideia de eu estar falando tudo isso. E não existe a tecla ESC. Olha que interessante. Aham, certo. Tá? Olha, um bocado de gente. Oi, gente. Qualquer medicação pode alterar um hemograma? Depende do tipo de medicamento. Para teres uma ideia, Leida, a maioria dos medicamentos, eles alteram muito mais os exames bioquímicos do que a hematologia em si. Mas, por exemplo, eu falei da vitamina B12, mas se você tem, ou se você está fazendo uso de ferro, né, sulfato ferroso, o sulfato ferroso, com o tempo, ele vai alterar um pouquinho o hemograma da pessoa, tá? Então, são medicamentos exclusivos para essa área. Aí, se eu estou trabalhando com paciente que tem leucemia, aí pode ter certeza, quase todos os medicamentos, até mesmo a própria quimioterapia, ela já altera bastante o hemograma desse paciente.
Então, a gente precisa analisar qual é a patologia, qual é o medicamento e se esses dois fatores eles têm relação para a gente poder observar um tipo de alteração no hemograma. Por isso que é importante a gente fazer uma investigação, né, no paciente. Então, a gente chega quem não quer nada, olá, tudo bem, né, você está por aqui, qual é o motivo de você estar aqui no hospital? Isso acontece muito em hospital, né, aquela conversa assim, inocente, que você acha assim, que, poxa, né, a pessoa veio coletar aqui e ela está batendo um papo muito bacana comigo. Na verdade, é só um plano para a gente poder justamente pesquisar, investigar a vida da pessoa, para poder saber o que ela está fazendo lá, ali no hospital, e tentar entender o motivo, e desse motivo, ver se não tem algum tipo de relação com algum tipo de alteração no provável hemograma da pessoa, ou qualquer outro exame que possa ser realizado lá no laboratório do hospital. Então, essas informações, elas acabam sendo importantes. Então, não são todas as medicações, né? São algumas, principalmente essas aí, sulfato ferroso, vitamina B12, medicamentos relacionados com o tratamento da leucemia, que alteram bastante o hemograma do paciente. Então, são esses aí que a gente precisa ter um maior cuidado para poder fazer a análise e liberar esse resultado. Fora de outras coisas, tá, gente? Por exemplo, eu li um artigo bem interessante que ele falava sobre as alterações, não só do hemograma, mas dos gases, né? A pessoa fez gasometria, dos frentistas. Então, a galera que trabalha nos postos de combustíveis se detectou que eles estão expostos àqueles gases e isso leva a alteração no hemograma nessas pessoas, nos frentistas. Então, tem um artigo falando sobre isso, que é bem interessante também. Então, tem várias coisas interessantes, né, sobre medicação, alteração, alguns tipos de exposições ambientais que levam a alterações do hemograma, que a gente precisa poder observar isso. Por exemplo, intoxicação por metais pesados, que aconteceu há um tempo atrás na área de Barcarena, também se verificou que metais pesados também alteram o hemograma. Então, a gente precisa avaliar toda a estrutura, a conjuntura, para a gente poder ver, de fato, qual é o tipo de alteração que a gente vai estar observando no paciente e fazer esse tipo de associação, né? Nosso grande problema para vocês agora no início é fazer essa associação do que vocês estão observando, né, na alteração do hemograma e que isso tem a ver com o estilo de vida do paciente, né, com a patologia, e assim vai. Você tem que fazer o tempo todo esse tipo de ligação para poder entender. Certo, Leida? Sim, professora, estou entendendo. Interessante também, porque a gente tem que sempre estar, então, se comunicando, né? Se é, de repente, um filho, ou a gente mesmo está tomando uma medicação, né? Para que tenha um bom resultado do exame e a gente seja ciente disso, né? Isso, por isso que é sempre importante, por mais que a gente tome aquele medicamento de forma contínua, rotineira, né, é importante sempre avisar para o laboratório qual é o tipo de medicamento que você está tomando, porque às vezes isso pode ser importante na hora de interpretar um resultado. Um bom exemplo, a gente está no nosso inverno amazônico, então a maioria fica com aquela gripezinha, aquele resfriado, né? Aí o que você faz? Vou tomar uma vitamina C, né, um efervescente, vou tomar aqui um remedinho, né, para controlar a coriza, e aí você inventa, amanhã eu preciso ir para o laboratório, você vai para o laboratório, você lembra que você está tomando esses medicamentos? Não, não lembra, e aí passa batido. Dependendo É dos verdade. exames, né, dependendo dos exames, realmente, por exemplo, a vitamina C, se você tiver uma urina para poder levar, a vitamina C, ela altera bastante a análise da urina. Não sabia. Professora, porque eu estava pensando até aqui que eu tenho assim, uma sobrinha que ela toma o sulfato ferroso, como você deu exemplo aí, né? Ela toma Uhum. desde dos 3 meses de vida dela. Ela está com 12 anos hoje. E de 3 em 3 meses ela faz um teste do pezinho para controle de fenilcetonúria. E, assim, toda a vida quase dá alterado, né? Aí eu fico assim, ela não come o alimento de origem animal que eles proíbem. E dá alterado. Eu fiquei pensando aqui, será que é por causa também do sulfato ferroso? Que eu nunca falo para eles assim, porque acredito assim, que eles sabem, porque é de lá que eles dão remédio e tudo, né? E eu nunca falei, agora eu vou ficar mais atenta para conversar sobre isso até.
É bom ver, nesse caso, né, que é a fenilcetonúria, né, é um erro inato do metabolismo. Então, é uma alteração genética, né? Eu acho que você já deve ter lido bastante sobre isso também. Sim. E que a gente só precisa fazer o controle, para falar a verdade, é o controle mais do paciente, evitar que ele tenha recidivas ou evitar que ele tenha problemas de saúde mais graves, né? Então, por mais que tenha o máximo de controle sobre a questão da alimentação, então deve ter alguma coisa que deve estar interferindo na alteração desse exame. Talvez o sulfato ferroso. Olha, você até que levantou uma questão bacana, tá? Eu vou dar uma pesquisada para ver se tem relação sobre a ingestão de sulfato ferroso com alteração no diagnóstico ou no exame de E fenilcetonúria. agradeço muito a senhora fazer isso, muito mesmo, que eu fiquei agora aqui, com o coração assim apertado. Falei, poxa, a gente vive assim, fazendo direitinho, quando a gente pede, a gente dá a fórmula para ela corretamente, e vem acontecendo sempre isso, dos anos para cá, dando alterado. Aí nós falamos, será que é porque ela ficou maiorzinha, agora ela é uma mocinha, e também tem a questão hormonais? Eu fiquei pensando assim, um monte de coisa. E Sim, aí, com certeza. Deve ter esses outros fatores que podem estar influenciando diretamente na alteração do exame. Mas aí foi uma boa questão aí que eu vou dar uma pesquisada, que até eu fiquei já interessada sobre a associação. Será que tem, gente, sulfato ferroso com alteração com fenilcetonúria, um erro inato do metabolismo? Deixa eu perguntar lá para a época do meu professor de erro inato do metabolismo, professor Luiz Santana. Tá certo? Bom, era isso que eu precisava falar. Eu precisava falar mais uma coisinha, mas pelo andar na carruagem, eu acho que já está muito tarde, as meninas já estão aqui quase desfalecendo, né? Aí amanhã a deixa gente que volta. fica, as amigas estão aí. Eles estão aqui. E aí amanhã eu vou começar a falar sobre hematologia, então vou falar sobre a medula óssea, produção de células sanguíneas. Vocês vão ficar um pouquinho o cabelo em pé, eu acho, né? Mas é normal para hematologia. Né? E aí a gente vai indo, levando, contando essa historinha desde o começo da alteração da medula óssea até vocês entenderem sobre as principais patologias. Não vou conseguir falar de todas as patologias, tá? Mas pelo menos as principais, com certeza eu vou estar falando. Tá certo? Bom, meninas e menino, se vocês ainda têm alguma dúvida, querem esclarecer algum ponto, alguma coisa, falem agora. Ou tá tudo certo? Tudo tranquilo por enquanto. Por enquanto, né? Bora ver na próxima aula. Tá, então a gente se vê amanhã falando sobre medula óssea, tá? Qual era meu horário? 9h10, né? 9h10, 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 9h10. Tá? Então amanhã a gente se vê de novo para falar sobre hematopoese. Bom, gente, beijos, bom almoço.